Ontem eu falei e hoje vou continuar falando sobre o poder da numerologia bíblica. Tem pastores, teólogos que não sabem que Deus tem números, dias e locais. E não adianta eu querer impor o meu número, não adianta eu querer impor o meu dia e não adianta eu querer impor a forma que Deus vai agir. Ele é Senhor. Então, quando eu pego a estrela de Davi, ela tem 6 pontas. Conta, 6 pontas. Ela tem 7 guaridas, esses vãos que tem na estrela, os vãos. São 7, 7, 6, 13. 13 foram as voltas que Josué deu ao redor das muralhas de Jericó para derrubar as muralhas de Jericó em cima dos inimigos. Que foi a maior vitória que Israel teve. Israel só conquistou a terra prometida por causa das 13 voltas. E as muralhas só caíram após a última volta. Por isso que não pode quebrar a corrente. Por isso que tem que observar a força do número 13. Jesus poderia ter 10 apóstolos. Poderia. 20 apóstolos. Poderia. Ele teve 12, por quê? 12 com Jesus, 13. Jesus com os 12, 13. As tribos de Israel, 12 com Jacó, que se tornou Israel, 13. Os tronos do Apocalipse são 24 tronos. 12 que representam o Velho Testamento, com Jeová, 13. 12 que representam o Novo Testamento, com Jesus, 13. Isaías capítulo 13, a partir do versículo 1, eu estou lendo versículo por versículo, formatando a visão do profeta vidente Isaías. Vidente não significa que a pessoa é feiticeira, não, é que tem visão. Tem vidente das trevas? Tem. E tem vidente de Deus? Tem. Peso espiritual de Babilônia, conforme viu Isaías, filho de Amós, e o livramento de Israel. Alçai uma bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Sobre o monte escalvado, sobre o monte alto. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Deus está chamando você para entrar pelas portas dos príncipes, não para rastejar no mundo miserável dos mendigos. Tem pessoas que elas vivem numa mendicância muito grande, correndo atrás de uma bênção ali, outra cá. Elas são como aquela mulher que quer as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Só que agora nós estamos vivendo a grandeza do reino. Deus não quer te dar migalha da mesa, Deus quer te dar um lugar à mesa, porque a mesa já foi preparada por Jesus para que você possa se alimentar e comer o melhor dessa terra, conforme diz a Bíblia. Como que um cristão consegue viver o pior dessa terra? Como que um servo de Deus consegue viver de derrota em derrota, de fracasso em fracasso?
Fraqueza. Fraqueza da carne? Não, não é só da carne, fraqueza espiritual. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Paulo disse: quando eu me sinto fraco, é que eu estou forte. O grande problema é que a maioria das igrejas ensinam as pessoas a fraqueza, recuar, fugir da luta. E nós ensinamos a pessoa a partir para cima e enfrentar e vencer, porque só vence quem parte para cima. E a vida não é uma luta, é uma guerra. Ou você mata ou você morre. E quando eu estou falando matar, não é matar um homem, matar uma mulher, não. É matar os espíritos das trevas. É matar as obras do mal. E continua. Versículo 3. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes, disse Deus, para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Deus prepara o seu exército para lutar a seu favor. Por isso que a corrente sexta-feira é forte. Apóstolo, sexta-feira está enchendo o santuário. Mas demorou a encher. Por quê? Porque eu não quero igreja inchada. Eu não levo ninguém para fazer show nas igrejas. Porque o show, ele provoca inchaço na igreja. Aquele dia enche e depois não enche mais. Nós temos os cantores que vão louvar a Deus nas igrejas, adorar a Deus, mas não fazemos estardalhaço para não inchar a igreja. Nós queremos que a igreja cresça, que a obra cresça espiritualmente, no conhecimento, na prática da guerra espiritual, onde nós partimos para cima para vencer. O livro que eu estou lançando é fantástico porque dá à pessoa a firmeza espiritual, a profundidade espiritual para que ela possa exercer o poder de Deus sobre os inimigos. Eu vou continuar falando sobre isso nos próximos programas. Está todo mundo gostando porque é bem prático, né? Traz na prática o que as igrejas fracas não fazem, e por isso são fracas. Não tem sacrifício, não tem as 13 orações, não tem a visão do arcanjo Miguel. Até que tem uma outra igreja que está começando agora a ter essa visão, essa revelação de batalha espiritual, de guerra espiritual, sabe, de partir para cima. Eu não aceito, no meu território, abaixo de Deus, manda eu. Eu não vou ficar acuado, encolhido dentro da minha casa porque o inimigo armou fortaleza na minha casa. Ele não vai armar nada, e aqui ele não entra. Para encerrar, você deixa uma pessoa expulsar demônio dentro da sua casa? Deixa. Entra um pastor lá, uma pastora, e ela expulsa demônio dentro da sua casa. Demônio sai em nome de Jesus. Se ela expulsa é porque tinha. Se você admite que o demônio pode entrar na sua casa a ponto de ter que chamar uma pessoa para expulsar, irmão, você deve estar sofrendo muito. Você já abriu a guarda. Na minha casa, demônio não passa nem na rua, porque no portão tem um anjo com a espada desembainhada, enviado pelo arcanjo Miguel. Amanhã eu volto. Abraço.